Bora, Povarel, bora para nossa terceira e última parte da aula. A terceira, última e muito importante, igualmente importante. A gente vai falar agora sobre desenvolvimentos. Vou te dar exemplos de como articular, desdobrar e explicar o teu argumento, como fechar o teu argumento. Argumentos estes que vão dar continuidade às introduções que nós já lemos. Olha que massa! Eu peguei o mesmo tema para construir vários exemplos em cima dele. Então, fiz várias intros para vocês. Vou trazer agora exemplos de desenvolvimento e também trouxe conclusões sobre o mesmo tema para a gente ver essa continuidade textual, tá? Antes disso, povo, eu quero lembrar vocês sobre o que vai no desenvolvimento. Primeiro, João só não está passando, só observa para mim. Feito, maravilhoso. Primeiro, povo, nós temos aqui deixa eu pensar uma melhor forma de dizer isso a vocês. A simplificação do processo argumentativo. Se a gente colocar lá no Google, argumentar, parágrafo de desenvolvimento, processo argumentativo, falei a vocês, né? Vai aparecer uma porrada de teoria. Só que nós não estamos aqui para teorizar, já combinamos isso, né? Nós estamos aqui para aplicar essa pseudo-teoria na redação. A gente tem que escrever uma redação, é isso, ponto. Então eu estou aqui para simplificar o processo. Pensa, a gente argumenta o tempo inteiro com o pai, com a mãe, com os filhos, com os amigos. Quando eu digo para o Matheus, Matheus é meu marido, quando eu digo para o Matheus, eu vou comprar aquela bolsa, tá? Ele diz, por quê? Mas tu tem tanta bolsa? Ah, meu filho, não, eu encontro uma justificativa rapidinho. Matheus, mas esta bolsa, ela encontro rapidinho. O ponto é, quando eu encontro uma justificativa, eu estou argumentando. Matheus, esta bolsa, ela tem um fecho assinado por... Ela tem um couro assinado por... Ela tem uma cor que é contraste às outras. Eu encontro uma forma de justificar a compra. Eu estou argumentando. Quando a minha mãe pede, Luana, Dona Inês diz, Luana, tu consegue levar a Fernanda, minha irmã, tu consegue levar a Fernanda a tal lugar? Ó, expor minha vida aqui. Consegue levar a Fernanda a tal lugar? Eu digo, mãe, eu não consigo agora, porque agora eu tô dando minha aula. E a minha aula, neste momento, não pode ser interrompida. Porque se ela for interrompida, os meus alunos, tá vendo? Eu não consigo agora, porque eu estou dando minha aula. E se a minha aula for interrompida, os meus alunos, e se meus alunos, o que é isso? Argumentação pura. Eu estou justificando, eu estou explicando. Eu, inclusive, posso criar exemplos. Ó, vou criar outro exemplo. Um filho pede para o pai, pai, eu posso ir àquela festa? O pai vai dizer, não. Não o posicionamento dele, não. Mas a gente não pode só dizer que é bom e que é ruim, sim ou não. A gente precisa argumentar, defender o nosso ponto de vista. O filho vai pedir também, né, gente? Socorro. Por quê? Ele vai perguntar. Por quê? A gente vai dizer, porque essa festa ela é muito tarde. Já é uma justificativa. Isso já é um caminho argumentativo. Há filhos que entendem que é muito tarde e dizem, ok, não vou. Há filhos que não se sentem satisfeitos com isso. Eles querem mais justificativa. É muito tarde. Esse lugar é um lugar perigoso. Eu sei que não há segurança de qualidade para garantir a tua proteção. Isso pode gerar um problema. E aí vem um outro argumento importante. Olha como dá mais força. Por exemplo, vocês podem ser assaltados. Ou, por exemplo, eu posso citar, já veio uma coisa caótica na cabeça, né? Horrível, mas enfim, é um bom exemplo porque é um fato. Por exemplo, olha o que aconteceu na Boate Kiss. Lá não havia um projeto adequado. Então, estou trazendo um caso super forte, impactante, a nível nacional, mundial, na verdade. E estou usando esse caso para mostrar para o meu filho que não é legal, não é indicado ele ir àquele lugar. É um argumento bem potente. Vocês estão vendo? Então, na real, povo, tu não tem que citar Platão, não tem que citar Aristóteles, não tem que citar grandes nomes, não tem que fazer algo complexo para te fazer entender. A gente vai por caminhos argumentativos, explicativos, trazendo causas, trazendo consequências, trazendo exemplos, trazendo atualidade, coisas que a gente vive. É claro que, vale lembrar, né? É claro que a gente pode construir um contexto mais crítico, mais empoderado em termos de argumento, né? É isso que eu venho dizendo a vocês há um tempo. Nesta aula, sim, tu vai aprender a escrever redação,
Mas eu quero te desacomodar, eu quero que tu olhe para o teu contexto de vida, o teu, os teus filhos, os teus pais, os teus companheiros de vida, amigos. Eu quero que tu olhe para o teu contexto, especialmente o teu, e pense o quão crítica eu sou em relação às coisas que me acontecem. Como que se nós fôssemos uma grande pasta, uma grande bolsa, e eu tivesse que preencher essa bolsa de criticidade, de conhecimentos, de leituras. Se eu quisesse me tornar alguém interessante, a base do ser interessante é conseguir falar sobre diferentes temas, conseguir construir uma opinião sobre... A gente não tem que ter opinião sobre tudo, mas uma opinião fundamentada, com respaldo sobre diferentes temas. Lindo, né? Acho lindo quando eu converso com alguém, e converso com alguém uma coisa bem aleatória, assim. Por exemplo, tô aqui com o pessoal do GG e a gente está conversando sobre moda. Os guris estão conversando sobre moda comigo. Em tese, pensando nos estereótipos, os guris falarem sobre moda, não sei. Mas eles conseguem falar super bem comigo sobre tendência. E que eu fico impressionada. Nossa, que massa, que legal eles conseguem falar sobre isso. Então, quando a gente consegue extrapolar essa nossa caixinha de trabalho, essa nossa caixinha de lida, e pensar, ler e raciocinar sobre diferentes assuntos, é lindo. Então a gente vai se construindo. Pensa nisso, pensa sobre isso. Mas o ponto é, desenvolver a minha ideia, que também é um sinônimo de argumentar, que também é um sinônimo de defender o ponto de vista. Peguei a caneta errada, povo, mas estão entendendo, né? Desenvolver o ponto de vista. A gente está falando sobre sinônimos, são sinônimos. Desenvolver o ponto de vista, desenvolver a ideia, argumentar, é sinônimo. E como a gente faz isso? Explicando e justificando. Lembra, quais são as conjunções que mostram isso? A função das conjunções é construir sentido. Então, se eu quiser explicar, eu vou usar uma conjunção explicativa. Não é à toa que o professor Ambelli fica lá decorando com vocês, abordando com vocês e pedindo para que vocês decorem, tem que decorar mesmo, pedindo para decorar as conjunções, tem que ter na ponta da língua. Quais são as principais conjunções? Aqui tá fácil, né? Porque tá aqui. Deixa eu perguntar outra. Quais são as principais conjunções conclusivas? Fala aí. Se tu não me der 4, temos um problema. Portanto, outra, então, outra, pois, posto ao verbo, outra, desse modo. 4, tá, ok. Quais são as principais conjunções adversativas? Se tu não me der 3, é um problema. Adversativas, pensa aí, diz. Entretanto, contudo, todavia, mas, também, beleza? Tem que decorar. Por quê? Porque a gente usa elas para explicitar os nossos sentidos. Eu vou começar uma explicação usando conjunção explicativa. Então, pois, porque, que, em vista de, em razão de, em função de, explicativas e causais, né? Então, eu tenho aqui uma série de elementos coesivos, mecanismos coesivos, palavras que mostram ao meu leitor que eu estou explicando. Explicar o quê? Argumentar. Maravilhoso. Já estou conseguindo ponto não só na gramática, não só na coesão, porque eu estou colocando elemento coesivo, como também na defesa do meu ponto de vista. Beleza? Bom, exemplificar, além de explicar e justificar, exemplificar usando palavras. Por exemplo, como, ou colocando um exemplo entre parênteses, é possível. Isso também é processo argumentativo. Se tu não tiver um repertório, Luana, não tem nenhuma citação, nenhum filme, nenhuma série, nenhuma área, não tenho para colocar aí agora. Tudo bem, substitua essa possível citação que tu colocaria, substitua isso por um exemplo. Substitua isso por mais uma explicação. Substitua isso por uma justificativa, uma causa. Não dá para simplesmente anular aquela frase e fechar o parágrafo. Tu tem que desenvolver. Agora, não obrigatoriamente com o repertório, beleza? Povo, sobre exemplo, só para lembrar, já te falei isso, mas só para lembrar. Não usamos primeira pessoa. Nem singular, nem plural, tá? Então, não é sabemos, é sabe-se, terceira pessoa. Não é eu, nem nós, é sempre eles. Ô, Luna, mas eu não posso trazer exemplo pessoal, então? Porque daqui a pouco é um tema... é um tema sobre descarte incorreto do lixo. E eu tenho lá na minha rua, Luana, lá na minha cidade, o caminhão de lixo nunca vem no dia certo. Então, isso desencadeia sempre, claro, um descarte incorreto do lixo, porque há uma grade que diz que terça-feira é o lixo seco, quarta-feira é o lixo orgânico. E quinta-feira são os metais.
Mas o caminhão nunca vem certo, ele nunca vem nesses dias, então dá sempre errado. Tu pode usar esse exemplo, mas não traz a tua cidade, a tua vida, o caminhão que tu vê. Terceiriza. Por exemplo, isso acontece, por exemplo, quando em muitas cidades o sistema de recolhimento de lixo não acontece de forma efetiva, pois não está adequado aos dias. Tá vendo? O sistema, os caminhões, as cidades, e não a minha cidade, o meu sistema, o meu caminhão. Tudo bem? Beleza? Terceiriza os exemplos sempre. Outra, trazer uma consequência. E povo, causa e consequência. Tudo que acontece, para todo movimento argumentativo, tem uma causa. Isso acontece. Por quê? Trazer causas. O que causa, eu digo, não bota uma série de causas. Para cada D, pega uma causa. Desdobra essa causa, explica essa causa. Trazer causa e trazer consequências positivas ou negativas, isso é discussão pura. Isso substitui grandes frases filosóficas que muitas vezes não dizem nada ou não contribuem tanto quanto uma causa e uma consequência contribui. Tu pode fazer, e aí tu escolhe, tu pode fazer em um D causa e no outro D consequência. Tu pode fazer no mesmo D, trazer uma causa e trazer uma consequência. Eu já falei isso a vocês. Eu gosto muito mesmo de fechar o parágrafo de desenvolvimento com uma consequência. Eu sinto que traz um ar de fechamento na discussão, mas ainda assim é argumentativo, porque trazer uma consequência ainda é um desdobramento sobre, né? Então, por conseguinte, como consequência dessa situação, pronto, tu já tem o teu jeito de fechar cada parágrafo de desenvolvimento. Isso vai otimizar tempo. E ao já saber como que tu vai fechar cada parágrafo de desenvolvimento, tu também já tem os conectivos já guardados, reservados. Por conseguinte, eu uso no D1. Consequentemente, eu uso no D2. E acabou. Menos tempo investido. Beleza. Outra, que é uma possibilidade. Não há possibilidade. Não é a única. Comprovar. Nós temos, sim, também como forma de defesa, as comprovações. E aí, comprovações, eu uso pesquisas, uso dados, uso citações, faço referências a pessoas que são estudiosas dessa área, do tema. Então, ao fazer essa inserção, cito livros. Ao fazer essa inserção na minha redação, eu vou usar esses conectivos, ó. Prova disso é a pesquisa do IBGE, ou segundo o IBGE, conforme o IBGE, consoante, de acordo. São elementos coesivos de conformidade. Eles trazem outra voz. Eles estão dizendo agora, esta pessoa, esta instituição, este portal informativo está corroborando, confirmando a minha fala. Luana, preciso colocar repertório. Preciso necessariamente em jogo o meu 9+, de 10. Preciso colocar uma pesquisa? Não. Isso não significa que tu não vai desdobrar. Tu vai acionar as outras formas de argumentação. Só para te lembrar o que é argumentar, tá, povo? Porque agora a gente vai ler os exemplos de desenvolvimento e é isso que a gente vai encontrar, tá? Coloquei aqui nenhuma novidade, isso aqui vocês já viram em algum lugar da aula. Aqui é só, isso é para cada D, né? Lembra? Cada D tem essa configuração aqui. Então, primeiro, nós temos um argumento que vai ser defendido, a primeira frase é o argumento. Uma possível informação, tá em itálico, já botei em itálico para tu saber que pode ter, não precisa. E aqui eu coloquei aquelas frases que te ajudam a escolher o que dizer. Lembra dos caminhos? Aqui são os caminhos argumentativos. Sobre esse argumento, eu poderia explicar de repente por que isso ocorre. Essa aqui, povo, é uma das que mais aparece. Por que isso ocorre? Ou eu posso também dizer quando que isso ocorre. Isso acontece quando... Lembra que a pergunta já é um gatilho, por isso que caminhos argumentativos ou perguntas gatilho já é um gatilho para a construção de frase. Por exemplo, por que isso ocorre? Isso acontece, isso ocorre, por quê? Aí tu explica. Quando? Quando isso ocorre? Isso ocorre quando... Aí tu explica. Por que é necessário pensar sobre isso? É necessário pensar sobre isso? Por quê? Aí tu explica. De que forma isso afeta a sociedade? Isso afeta a sociedade? Ou isso beneficia a sociedade? Qual parcela da sociedade é afetada? Sobre essa situação, o público mais afetado é... Por que isso persiste?
Esse problema persiste ou esse benefício persiste? Geralmente o problema, a ideia da persistência, né? Qual é a consequência disso? Eu guardaria, pô, não é uma regra, mas eu guardaria essa última pergunta fixa para sempre fechar a discussão. De novo, eu acho que engrandece teu texto, tá? Bom, aí, isso aqui só resume o que eu acabei de dizer. Define o teu argumento, define uma possível informação, escolhe quais perguntas tu vai usar para organizar teu pensamento e discutir e fecha com uma consequência. Aqui vem os exemplos, tá? Vejam, nós temos, assim como foi na introdução, acompanhe aí, pega isso aqui na apostila ou pega o material que eu disponibilizei e vai grifando comigo, vai identificando como a defesa, como a apresentação do argumento e como a defesa acontece. Lembra, embora eu ainda vá te dar um esqueleto, tu pode tirar daqui esqueletos, um por parte. Primeiro, a gente vai apresentar o argumento, na primeira frase é sempre o argumento, a gente vai defender o ponto de vista. O que é o ponto de vista? É a nossa ideia, é o nosso argumento, né? E a gente vai fechar essa discussão, vamos ver como isso acontece. Aqui, diferentemente do que eu fiz antes na intro, eu já coloquei os argumentos que eu escolhi, tá? Então, o tema é o mesmo, como eu falei antes, a incorporação do trabalho à distância traz prejuízos ou benefícios. E neste D aqui, é um D1 ou D2? Primeiramente. D1, né, cabeção? Primeiramente, D1. Eu vou abordar este argumento aqui. Por que não são dois argumentos, Luana? Porque dois argumentos na redação inteira. D1, D2. Aqui é só o D1. Cada argumento em um D, tá? Primeiramente, o argumento é falta de responsabilidade do profissional. Vocês lembram que a gente leu uma introdução dizendo isso? Traz prejuízos, especialmente se aquele que trabalha em casa, ele não é responsável. Vamos explicar isso. A hora que eu decidi colocar, eu citei a psicologia. Nem vou dizer por quê, porque eu já expliquei isso na intro, né? Sobre isso, e já dou a dica, sobre isso é um conectivo neutro. Tu pode guardar ele sempre para colocar depois da frase do argumento. Sobre isso, a psicologia defende que, uma vez estando em ambientes mais confortáveis e intimistas, como a própria casa, é home office, né? As pessoas tendem a procrastinar tarefas importantes. Fala sério. Eu botei que isso é uma abordagem da psicologia, mas a gente sabe, em casa, a gente procrastina. Se há uma característica de todo ser humano, é a maldita procrastinação. Demônio, né, pô? Demônio. Não sei em vocês, eu sei. Eu não sei se você sabe, mas eu sei quais são as coisas que eu faço quando eu tô procrastinando. Tipo, eu tenho que fazer uma coisa, né? Por exemplo, eu tenho que gravar uma aula do GG lá em casa. Aí eu vou fazer um chimarrão. Faço um chimarrão primeiro. Aí eu passo pela sala e vejo que a minha sala está desorganizada. Eu vou arrumar minha sala. Aí eu passo pelo banheiro e vejo que não há toalha no banheiro. Eu vou pegar a toalha para o banheiro. Então tá? Cada um com a sua. Eu vou encontrando, até porque eu tenho essa máxima, assim, eu consigo bem fazer em lugares bem organizados. Se a minha sala de trabalho é um caos, eu não consigo. Então primeiro eu arrumo minha sala. Isso pode ser, essa justificativa pode ser, é uma característica minha de organização ou meramente procrastinação, né? Aí deixa pra vida, que a vida responde. Olha o que eu fiz aqui. Eu trouxe o argumento. Falta de responsabilidade do profissional. E eu trouxe como fundamentação dessa teoria, desse argumento, a psicologia, dizendo que uma forma de se mostrar irresponsável é procrastinar. Procrastinar é o quê? É não fazer no momento que tem que ser feito. É adiar, né? Aí eu sigo. O que mais eu escolhi dizer? Nesse sentido, no ambiente de trabalho em formato home office, por exemplo, escolhi botar um exemplo. As pessoas, por irresponsabilidade, que é o argumento, né? As pessoas, por irresponsabilidade, muitas vezes, não atendem às demandas diárias do trabalho. Não fazem o trabalho, interrompendo a produtividade e mostrando à empresa que essa modalidade, de fato, não é benéfica ao crescimento da instituição. Aí eu vou fechar com consequência, porque eu falei a vocês, né? Como consequência desse problema, constata-se o retrocesso do mercado trabalhista. Pensem numa consequência, né? Bom, se as pessoas não trabalham, o que vai acontecer? Se as pessoas ganham essa possibilidade, têm essa possibilidade de trabalho e não rendem em casa, o que vai acontecer? Como consequência desse problema, irresponsabilidade é um problema, constata-se o retrocesso do mercado trabalhista brasileiro.
visto que não acompanha as tendências mundiais que diversificam as modalidades laborais. Se o mundo inteiro trabalha à distância e na minha empresa eu não consigo implementar isso porque o meu funcionário não trabalha, há um retrocesso aqui, né? E se a minha decisão for, porque a Luana não trabalha bem à distância, por ela não trabalhar bem, eu acabar com a possibilidade de trabalho à distância, ninguém trabalha à distância, então. É um retrocesso, porque o mundo hoje está tecnológico e possibilita isso, né? Bom, o que temos aqui? Primeiro eu quero destacar uma coisa. Observem que antes de escrever esse parágrafo, eu tive que esquematizar esse parágrafo. Então, cadê meu cursor? Eu escolhi o meu argumento, eu escolhi um repertório, a psicologia, eu escolhi como exemplificar isso. O argumento é que falta responsabilidade. O repertório é a psicologia dizendo que as pessoas em casa, quando elas estão mais confortáveis, elas tendem a procrastinar e logo são irresponsáveis muitas vezes. E aí eu botei o exemplo, como essa irresponsabilidade aparece? Aparece quando a Luana, por exemplo, quando o funcionário ele tem uma meta para bater, uma coisa para fazer, ele não faz. Eu dei esse exemplo. Qual é a consequência disso? A consequência é um retrocesso nesse sistema de trabalho, porque se a pessoa não trabalha bem à distância, é possível que essa modalidade não seja aceita na sua empresa. E aí é um retrocesso, porque o mundo globalizado aceita esse trabalho à distância, né? Temos um D articulado, mais importante. Não mais, mas muito importante. Antes de fazer esse parágrafo, eu planejei. E este parágrafo ficou redondinho porque eu planejei. Ao ler o parágrafo assim, você pensa, nossa, como a Luana pensou tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu tirei um tempo para pensar. E olha como é diferente. Quando eu separo um tempo para planejar o que eu vou dizer, bom, esse é o argumento. Aí eu vou usar psicologia falando isso. Aí eu vou dar esse exemplo. E aí eu vou botar essa consequência. Quando eu separo mesmo um tempo aqui, um momento só para escolher isso, fica mais organizado, por quê? O contrário disso é bagunçado. Olha o que é o contrário disso. Escolher o que dizer ao decorrer da escrita. Deixa rolar. Tu escolheu o que tu vai dizer? Escolhi o argumento. Tá, mas como que tu vai defender esse argumento? Daí eu vou escrevendo. Se tu for escolhendo tudo ao decorrer da escrita, eu vou escrevendo. Quais são as suas preocupações ali? Qual é o argumento? Qual é o exemplo? Qual é o conectivo? Qual é a melhor palavra para eu colocar aqui? Qual é a regra de crase aqui mesmo? Será que aqui vai vírgula ou não? Então o ponto é, se tu misturar todas essas tarefas em um fazer só, vai dar problema. Muito mais tranquilo, primeiro selecionar as ideias e depois fazer na íntegra o teu texto. Essa parte, povo, de projetar, de organizar as ideias, isso pode ser feito na leitura da proposta. Leia a proposta e já vai tirando ali os argumentos e como tu vai defender isso. Não tem que parar uma parte pontual para projetar, tá? E outra, quais parágrafos a gente projeta? A intro não precisa projetar, né? Porque a intro é apresentar o tema e os argumentos. Claro, tu tem que só saber quais são os argumentos, mas especialmente projetar os 2Ds. São os dois únicos, na verdade. Os dois únicos parágrafos. Bom, bora pro segundo. Argumento, defesa do ponto de vista e fechamento. Vamos ver como isso acontece. É o mesmo tema, muda o argumento. O argumento é a redução de gastos das empresas. Então, em tese aqui, eu vou trazer um ponto positivo, né? Antes eu trouxe um ponto negativo, agora é positivo. Se o à distância é aplicado, é uma possibilidade de reduzir custos da empresa, de aluguel, de conta de luz, tá? Além disso é um aditivo, então a gente está falando de um D2. Se tem o D1, aí eu adiciono o D2. Acompanha aí, vamos lá. Qual é a primeira frase mesmo? O que tem na primeira frase? O argumento. Além disso, outro ponto que merece atenção, isso aqui é pronto, né? Sempre vai trazer outro ponto. Além disso, outro ponto que merece atenção é a redução de gastos que o trabalho à distância possibilita. Eu só coloquei aqui o argumento. Aí vem, argumento check. Isso acontece, como eu decidi defender isso? Vamos ver, o argumento está aqui. Isso acontece porque quando uma empresa, eu decidi explicar. Isso acontece porque quando uma empresa adota essa modalidade de forma integral, que modalidade? A distância.
A empresa, ela deixa de ter gastos estruturais básicos. Quais? Como o aluguel de estabelecimento comercial, água, luz, internet e demais necessidades para a produção e o acolhimento, dos funcionários. Eu decidi, então, estou planejando, eu decidi explicar por quê. Por que se gasta menos? Tá? Aí depois, trouxe um repertório. E se eu não tivesse um repertório, Luana, botaria outra coisa. Não é obrigatório. O IBGE pode comprovar essa máxima com pesquisa publicada em 2022, a qual destaca o aumento do trabalho remoto e a satisfação das instituições em reorganizarem os investimentos a partir da redução dos já mencionados gastos elementares. Então, eu trouxe um repertório que comprova a minha abordagem. Olha, o IBGE diz que há uma diminuição de trabalhos presenciais. Por quê? Porque é benéfico, otimiza custo. Necessário reforçar, entretanto, que, aí eu fiz uma concessão, para o trabalho efetivo em domicílio, os funcionários precisam receber apoio estrutural, como computadores e demais utensílios de responsabilidade do empregador. Então, eu fiz aqui mais uma concessão. Nesse sentido, como consequência desse benefício, porque é o meu argumento, essa variante ganha espaço no ambiente empregatício, possibilitando ainda mais emprego, pois desconsidera as barreiras geográficas. Observem que cada frase é um passo. Primeiro, meu argumento é a otimização de gastos, a economia de grana das empresas. Esse é o argumento. Aí eu digo que essa economia acontece porque não pagam aluguel, não pagam isso, não pagam aquilo. Aí eu trago o IBGE dizendo que realmente hoje há um número maior de empresas que escolheu ficar no trabalho à distância porque gasta menos. Aí eu trago uma consequência. A consequência disso é tananã. Vejam que não são passos gratuitos. Não, eu me desloquei. Tá vendo? O que acontece às vezes é, a gente diz uma coisa, mas ela não diz, a gente não caminha. Tipo, isso acontece porque o trabalho à distância traz prejuízos. Se tu termina a frase aqui e não completa, tu não vai adiante. Não está completo o teu raciocínio. Esses prejuízos desencadeiam doenças nas pessoas. Quais? Tô até para dar um passo, mas que é bem pequenininho. Está incompleto. Então, não é um passo efetivo que faz o teu leitor compreender de forma máxima aquilo que está dizendo. Povo, eu estou disponibilizando a vocês mais 2 exemplos de desenvolvimento e eu estou propondo a vocês o exercício de identificação. Exercitem a habilidade de encontrar o argumento aqui, encontrar como a defesa acontece e como o fechamento acontece. Beleza? Isso vale para um D1 e também D2. Estou disponibilizando esses 2 parágrafos, ok? Bom, sabendo disso, eu finalizo a nossa aula com a conclusão. Conclusão. Assim como eu dei para vocês exemplos de intro e de des, eu vou dar de conclusão. O que é importante? A conclusão precisa reforçar a discussão desenvolvida, resgatar o tema e os argumentos e também precisa fazer uma reflexão final, porque concluir não é só parafrasear. Parafrasear é dizer de novo o dito, não é só isso. É, a partir do dito, chegar a uma conclusão. É isso, né? Então, eu vou dar os argumentos. Vou dar os exemplos. O tema é o mesmo. Estou dando o tema e estou dando os 2 argumentos que essa conclusão faz, porque ela retoma os 2 argumentos. O tema é do trabalho à distância e os argumentos são falta de responsabilidade e redução de gastos. Aqueles Ds que nós lemos. Portanto, conforme abordado, a incorporação do trabalho à distância reconfigura a atividade da empresa, trazendo tanto benefícios quanto malefícios, dependendo da qualificação dos envolvidos e, por isso, merece reflexão. Resgatei o tema. Check. Para que haja compreensão desse contexto, aqui eu trouxe um olhar interventivo. As instituições precisam dar atenção à inteligência emocional dos funcionários. Isso aqui resgata o primeiro D. De forma a torná-los conscientes e responsáveis em relação às tarefas diárias.
Dessa forma, aí uma reflexão final. Dessa forma, contando ainda com a positiva redução de gastos do empregador, isso aqui é D2. O home office, aí vem a reflexão final. O home office passará a ser uma alternativa viável e rentável a todos. Observem que tem uma mistura aqui. Em uma frase eu botei o tema. Em uma outra frase eu puxei o argumento 2. Numa outra frase eu fiz o resgate do argumento 1, na verdade. O resgate do argumento 2 e o fechamento. Não tá uma coisa em cada frase, o que não é o problema. O ponto principal é, tá tudo aqui. Vamos ver a outra conclusão. Portanto, pode-se confirmar ou pode-se afirmar que a incorporação do trabalho à distância no Brasil traz benefícios e malefícios. Tema apresentado. O que é visto de forma negativa, tanto na falta de responsabilidade do profissional, argumento 1, quanto, de forma positiva, na redução de gastos das empresas. Nesta frase aqui, daqui até aqui, eu tenho o tema, check, e os argumentos, check. Aí vem uma reflexão final. Por isso, vê-se a importância, lembra que eu falei? Termina com importância. Acabou. Vê-se a importância de refletir sobre esse ponto, ou vê-se que a importância de refletir sobre esse ponto está na necessidade de as instituições investirem na atualização da dinâmica de trabalho, sempre capacitando seus funcionários para que sejam um fazer efetivo, responsável e benéfico para as duas partes. Fiz uma reflexão final. Os textos motivadores me ajudaram a escolher como fazer essa reflexão final. Povarel, temos aqui então mais uma conclusão. Bora! Tema e argumento. Quais são os argumentos? Falta de responsabilidade e redução de gastos, mesmo. Portanto, diante do mencionado, destaca-se a fundamental atenção ao processo de incorporação do trabalho à distância no Brasil. Tema. Pois essa nova modalidade traz dificuldades, como a falta de responsabilidade, argumento 1, mas também benefícios, como a redução de gastos. Então, na primeira frase eu tenho o tema e os argumentos. Fechamento. Por fim, de novo a importância. Vê-se a importância de refletir sobre esse assunto, esse ponto, vê-se que a importância está na necessidade de as instituições investirem na atualização da dinâmica de trabalho, sempre capacitando seus funcionários para que o trabalho seja efetivo, responsável e benéfico. Eu só fiz uma nova montagem do quebra-cabeça, né? Eu vou deixar essa conclusão aqui, assim como eu deixei parágrafo de desenvolvimento. Eu vou deixar essa conclusão para que vocês consigam identificar o tema, os argumentos e a reflexão final. Povo, ô Luana, pode estar na tua cabeça. Ô Luana, eu já vi conclusões com intervenção, com propostas de intervenção. Posso fazer? Pode. Nessa parte da reflexão final, se tu quiser criar ali uma proposta de intervenção, ou seja, uma atitude, um movimento, uma dinâmica para amenizar esse problema, tu pode fazer isso. E aí tu pode dizer, deve-se fazer isso para que isso. Assim, o ponto é, tu não é obrigado a fazer isso. Lá no Enem tu é, né? Aqui não, tu não é obrigado a fazer isso, a colocar uma intervenção. E outro ponto, tu só vai colocar a intervenção se for uma problemática. Porque é lógico, né? Se não for um problema desenvolvido, não tem por que colocar a intervenção, beleza? Terminamos essa terceira aula, uma aula cabeluda, potente, pesada, porque é muita coisa. Mas vocês concordam comigo que nós já temos alimentados as nossas teorias do que vai em cada parte do texto. E aí é um exemplo para te construir uma redação um pouco mais solta. Na próxima aula, eu vou engavetar um pouco. Na próxima aula, eu vou te dar as estruturas, os esqueletos. Eu vou conversar com você sobre isso e vou mostrar exemplo de aplicação. Beleza? Te organiza aí, continua na tua lida, porque certamente uma coisa que tu não vai te arrepender nunca na vida é de lutar pelas tuas coisas. Nunca na vida. Tu pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode viver umas experiências que não são tão agradáveis, porque tu não tá no conforto, tu tá no desconforto. Mas independentemente das pedras que aparecerem aí no teu caminho, uma coisa que tu não vai te arrepender é de investir em ti, tá? Então bora pra lida. Beijo, até a próxima aula.